Hoje nós vamos, se Deus quiser, concluir a série de estudos sobre Balaão. São várias lições que nós podemos aprender com esse personagem bíblico, Balaão. E hoje nós vamos então mostrar para os irmãos alguns pontos positivos sobre Balaão, depois alguns pontos negativos e depois a conclusão do nosso estudo. Vamos começar com os pontos positivos. A coisa mais importante que Balaão nos ensina no livro de Números, capítulos 22, 23 e 24, coisa mais importante diz respeito às lições sobre o ofício do profeta. Então nós vamos destacar isso que nós já vimos com toda atenção, porque nós vimos os textos bíblicos de Balaão sobre esse tema. O que nós aprendemos? O profeta de Deus, ele tem Deus falando com ele, Deus fala com o seu profeta, com o seu servo. E nós vimos isso no texto bíblico aí de Números 22, versículo 9. Não vamos ler esse texto, só vamos citar para os irmãos, para que os irmãos possam ter consciência disso e se lembrarem disso. A outra coisa importante sobre o ofício do profeta que nós temos nesse estudo é que Deus abre os olhos do profeta. Então Deus fala com o profeta, Deus abre os olhos do profeta. Se não houver isto, a mulher de Deus não pode ser uma profetisa, o homem de Deus não é um profeta, ele precisa de aprender a ouvir a voz de Deus, ele precisa permitir que Deus abra os seus olhos. Uma outra coisa interessante que nós aprendemos sobre o profeta, Deus em relação a ele, que nós aprendemos nesse texto de Números, é que Deus, o Senhor, vai ao encontro do profeta. Não apenas o profeta vai ao encontro do Senhor, mas o Senhor vem ao seu encontro. Isso então que nós aprendemos com Balaão, nesses textos de Números 22, 23 e 24. Uma outra coisa é que Deus põe a sua palavra na boca do profeta. Está lá em Números 23, 5. Uma coisa linda. Quer dizer, a palavra que sai da profetisa, do profeta, do homem de Deus, da mulher de Deus, é aquela que o Senhor coloca em sua boca. Confesso aos irmãos que isso não é fácil. Mas é o grande desafio do ser profeta e de ser profetisa. E quais são as lições que nós aprendemos sobre o ofício do profeta, do lado do profeta, da parte do profeta? Nós vimos o que Deus faz, Deus fala com ele, Deus vai ao encontro dele, Deus coloca a sua palavra na boca dele. E da parte do profeta, da parte da profetisa, do homem, da mulher? Aprendemos em Números 22, 10, que o profeta fala com Deus. Então, não apenas Deus fala com o profeta, mas o profeta precisa falar com Deus. Outra coisa que nós aprendemos é que o profeta fala o que ouviu o Senhor falar. Ele não fala aquilo que o mundo disse para ele falar, o que a multidão disse para ele falar, mas o que o Senhor falou para ele, o que ele ouviu do Senhor. Então, ele tem que ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Uma outra coisa do profeta, do ofício do profeta, da parte do profeta, é que o profeta fala a palavra que o Senhor colocar em sua boca. Então o Senhor coloca a palavra na boca dele e ele fala. É muito interessante, porque o Senhor pode colocar uma palavra na boca do profeta, ou da profetisa, do homem ou da mulher, e ele simplesmente cuspir a palavra. Eu não vou falar essa palavra. Essa palavra eu não falo. Sendo a palavra do Senhor. Então, não é uma coisa automática. O Senhor coloca a palavra na boca do profeta, como uma mãe coloca a comida na boca do filho, da filha,
e ela pode comer a comida, mastigar e comer, engolir, mas ela pode também fazer o quê? Cuspir a comida. Não como isso não diz respeito a mim. O homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta de Deus, a profetisa de Deus pode fazer a mesma coisa. Então, aqui nós encontramos isso em Números 22, 32, 23, de 1 a 12. E depois nós vamos disponibilizar tudo isso para os irmãos no site da igreja. Uma outra coisa importante sobre o ofício do profeta, da parte do profeta, é que o profeta faz o que o Senhor mandar. É muito difícil ser profeta. Na verdade, humanamente falando, é impossível ser profeta. É impossível ser profetisa. Ou é impossível cumprir a missão de profeta ou profetisa sem falhas, sem erros. Mas nós encontramos esse ensino extraordinário, esse tratado do ofício do profeta de maneira extraordinária nessas páginas da Bíblia. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto de Números é que o profeta não é mercenário. O profeta precisa, como todo mundo, do dinheiro para comprar o pão, a água, mas ele não é mercenário. Ele não pode exercer o trabalho dele por causa do dinheiro. Outra coisa é que o profeta reconhece os seus erros. Balaão fala sobre isso: pequei, Senhor, contra o Senhor, pequei. Uma outra coisa, o profeta se humilha diante do Senhor. Ele cai diante do Senhor. Ele se humilha diante do Senhor. O profeta adora ao Senhor. Números 22, 31. O profeta vai ao encontro de Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos é que o vocabulário desse profeta Balaão e o ensino desse profeta Balaão, ele ecoa ao longo da Bíblia. Então nós não encontramos este ensino somente aqui, mas este eco do ensino e do vocabulário do profeta Balaão, de uma maneira positiva, mostra o caráter divino desta palavra. Por caso contrário, nós não teríamos como o vocabulário machal, que só aparece primeiro na Torá, nos lábios de Balaão, aqui em Números. E depois ele vai ecoando nos outros livros, Deuteronômio, Samuel, Reis, Crônicas, nos Salmos, nos livros proféticos. É impressionante no livro de Provérbios. Então, a influência, o eco desse vocabulário, desse ensino. Sobre o ensino, nós destacamos, há vários, mas destacamos o ensino de que Deus não é homem para que minta. Surge em primeiro lugar em Balaão, com Balaão, na Torá, no livro de Números. E nem filho do homem para que se arrependa. Então esse é um ensino que tem ecos aí em Samuel, nos Salmos. Uma outra coisa sobre o ofício do profeta que nós aprendemos, que a igreja de Deus pode aprender, é que o profeta sabe que não pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Difícil. Porque muitas vezes nós podemos amaldiçoar uma pessoa sem saber que estamos amaldiçoando. Imagina bem uma pessoa que está sempre criticando o filho ou a filha, uma outra pessoa, mesmo na igreja, sempre criticando. O tempo todo criticando, pontuando os erros. Olha, você falhou nisso, você falhou aqui, você falhou ali, de manhã, de tarde, de noite, quando levanta, quando dorme, o tempo todo, no almoço, na janta, você falhou, você errou, está errado, você não faz isso, você não faz aquilo. Bem, a pessoa descobre de fato que não presta. Que não tem razão para viver. Porque tudo que ela faz recebe críticas. Para que viver? Então, o profeta, o cristão, a cristã,
pode amaldiçoar o da sua própria casa ou da igreja aqui, porque a sua especialidade é criticar, julgar e condenar. E o peso que isso gera psicologicamente, emocionalmente na outra pessoa é pequeno ou grande? É hercúleo, irmãos. É amazônico. Então o que fazer? Parar de corrigir, sempre. Se tiver que criticar ou fazer uma observação de correção, faça uma por dia. E os outros? Aprenda a elogiar. Aprenda a destacar alguma coisa positiva. Que bom que você acordou. Um elogio. Isso é importante para mim. Precisa fazer para receber um elogio. Existir. Mostrar para a pessoa que a vida dela é importante. O existir dela é importante. Então, o profeta não pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. O profeta tem o Espírito de Deus sobre sua vida. O Espírito de Deus desce sobre ele. Né? O profeta tem, em síntese, a seguinte experiência, que tem tudo a ver com o seu ofício. O profeta fala, prega, ensina a palavra do Senhor. O profeta ouve a palavra do Senhor e por isso ele pode ensinar e falar. O profeta, ele tem conhecimento, ele sabe, ele tem saberes que estão relacionados a Deus, a Jesus, o Filho de Deus, ao Espírito do Senhor, a palavra do Senhor. Ciência do Altíssimo. O profeta, ele tem as visões do Todo-Poderoso. O profeta cai diante do Senhor e os seus olhos são abertos. Bem, como os irmãos estão percebendo, há muitas coisas positivas sobre o ofício do profeta que Balaão nos apresenta nos textos de Números 22, 23 e 24. E os pontos negativos? Bem, infelizmente Balaão, a Bíblia não nega que ele tem os pontos positivos, mas a Bíblia também apresenta os seus pontos negativos. Eu acredito que a maioria dos irmãos que já conheciam alguma coisa de Balaão, só conheciam as coisas ruins de Balaão. Não conheciam as coisas positivas de Balaão. Então nós apresentamos nesse estudo as coisas positivas de Balaão. E agora vamos destacar algumas coisas negativas e vamos tentar responder por que esse texto de Balaão está aqui, na Bíblia, na palavra de Deus. Pontos negativos. Os maus conselhos de Balaão. Eles encontram-se, a referência a esses maus conselhos, a referência está em Números 31, 16. Diz assim: foram elas, as mulheres, que seguiram o conselho. Essas mulheres são mulheres que, de acordo com o contexto bíblico, seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Então, a Bíblia diz isto, né, que essas mulheres que seduziram o povo de Deus. Claro que nós podemos argumentar sobre isso, dizer que possivelmente não foram só as mulheres, né, foram os homens também. É verdade. Não podemos negar o valor da cultura, né? A mulher normalmente era culpada de tudo, né? Se não tinha filhos, a culpada era quem? Era a mulher, né? Se o homem errou, foi por culpa da mulher que desobedeceu a Deus. Na verdade, tem até um provérbio francês que diz que quando há um problema, cherche les femmes, procure a mulher que vai encontrar a razão do problema, na verdade. Mas é coisa deles lá, não é verdade?
podemos discutir isso sim. Esse valor, essa questão aqui, que pode ser não apenas as mulheres, e os homens que se deixaram seduzir, eles não são culpados disso também, não? Betseba, que é a culpada? Davi não tem culpa? Como é que é isso? Bem, mas isso é para os irmãos saberem que nós podemos fazer várias leituras do texto bíblico, na verdade. Deus nos deu inteligência, mente, para lermos e para refletirmos sobre o texto. É verdade que hoje em dia a gente pensa pouco. Se lê uma notícia no Google, no YouTube ou no WhatsApp, pensa que aquela notícia é verdade incontestável. Se vê um noticiário, a pessoa pensa que aquilo é verdade irrefutável. Não é isso mesmo? Ou não? Então, nós precisamos de aprender a usar a mente, a refletir, e até no texto bíblico. Quando ouvirmos a palavra, refletirmos sobre essa palavra, será que é assim mesmo? Foram as mulheres que seduziram esses homens? E os homens? Eles são as vítimas? Bem, sabemos que não é verdade? Sabemos que não. Mas o que é o caso de Peor ou de Baal Peor? Porque tem essas duas terminologias no texto bíblico. Está assim em Números 25, de 1 a 3. Esse texto é muito interessante para mim, porque nós vimos um texto que fala sobre esse assunto em 31, Números 31. E agora, para entender melhor esse caso de Baal Peor, nós vamos para o capítulo 25, que vem logo depois dos 3 capítulos dedicados a Balaão. Então, nós chegamos à compreensão de que Balaão, que no final do capítulo 24, parece ter ido embora para sua terra, lá para a Mesopotâmia, lá para o rio Eufrates, que ele morava naquelas margens, e, de acordo com o texto bíblico, mas é um outro assunto, é interessante que, na verdade, ele não foi para Eufrates, para sua terra natal, não. Ele ficou ali nas redondezas, porque ali tinha os midianitas, os moabitas, os asmonitas, todos eles inimigos de Israel, do povo de Deus. E diz-nos o texto, então, de Números 25, para onde Balaão estava. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Quem é o culpado disso? Só as mulheres? Mas o escritor bíblico parece apontar nesta direção, não é verdade? Parece apontar nessa direção. E sabemos, pelo Espírito Santo de Deus, porque nós temos, de acordo com o apóstolo Paulo, a possibilidade de renovar o nosso entendimento, não é verdade? Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Não é só emoção. Não é só frenesi. É um culto racional. Você pensa, você não engole a coisa assim e pronto. Engole e pronto. Não. Você reflete, você pensa. Para aí. É proibido pensar? Não, nós temos que fazer isso com a palavra de Deus. Pensar, refletir. E há muitas coisas que são reflexos de uma cultura, na verdade. Paulo disse, por exemplo, que a mulher, ela deve ficar calada e ela vai se redimir dando luz a filhos. Isso é reflexo de Deus ou de uma cultura? De uma cultura. E muitos outros. Então não basta apenas ler, mas é preciso saber ler e interpretar, para que você não construa um fardo hercúleo, amazônico, destruidor sobre as pessoas. E esse fardo pesado nós encontramos com mulheres na Bíblia dizendo: dá-me filhos, senão morrerei. E outras coisas mais nós encontramos.
Então, Números 25, de 1 a 3. Enquanto Israel então estava em Sitim, ouvi isto. Versículo seguinte, versículo 2, diz que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. Então as mulheres moabitas e, na verdade, as midianitas também e as outras mulheres daqueles povos ali, convidavam os filhos de Deus, os filhos de Israel, para sacrifícios, para cultos a outros deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Interessante que o texto bíblico diz que a ira não se acendeu contra as mulheres moabitas, mas contra o povo do Senhor. Essa parte é boa. Interessante. Deus mostrando a ira dele contra esse povo dele, que tinha um pacto com ele, tinha uma aliança com ele, deveria ser fiel e não era fiel, na verdade. Grande compromisso nosso, não é verdade? Temos uma aliança com Deus. Em Números 25, de 16 a 18, veja bem que no início do livro desse capítulo 25, nós não encontramos a referência a Balaão. Mas se a gente continua lendo, lá no versículos 16 e 18, nós encontramos Balaão no meio dos midianitas. O Senhor disse a Moisés: os midianitas trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor. O mesmo caso que nós já vimos aqui, esse caso. Então, é muito importante quando a gente vai lendo a Bíblia. Na verdade, a nossa fala tem um propósito também didático, de mostrar para os irmãos como os irmãos podem ler a palavra de Deus e como podem compreender a palavra de Deus, na verdade, né? O Senhor disse a Moisés, então, isto, né? Que os midianitas trataram eles como inimigos e os enganaram no caso de Peor. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 4, é o último livro da Torá. Essa parte é a parte mais importante da Bíblia judaica para os judeus, a Torá. Em Deuteronômio 23, 4, está escrito assim: os inimigos de Israel, do povo de Deus, eles estão unidos contra Israel, né? Os amonitas e moabitas, e nós já sabemos também que os midianitas não vieram encontrar-se com você com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Peor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, lá do rio Eufrates, onde era a residência de Balaão, para pronunciar maldição contra vocês. É interessante que nós vimos lá em Números, falando dos midianitas que não vieram ao encontro de Israel com água e pão. Aqui está dizendo que os amonitas e os moabitas. E aqui acrescenta ainda Balaão. O que significa isso? Significa que um fato histórico foi repetido oralmente, poucas vezes ou muitas vezes? Em um só tempo ou em vários tempos? Vários tempos. Então, essa tradição oral, muitas vezes ela era repetida e a pessoa se lembrava de alguma coisa relacionada a essa tradição e fazia o que com a tradição oral? Incluía, inseria aquele dado. Então, os midianitas, os moabitas, e assim vai colocando os amonitas, e assim vai acrescentando dados. Aqui nós temos um retrato desta tradição oral que vai tomando forma escrita dessa maneira fantástica. Longe de contradizerem um ao outro, esses textos corroboram um com o outro, na verdade, mostrando que não foi plágio, mas foi produto de uma tradição oral. Agora chegamos ao ponto de por que esses textos estão registrados na Bíblia? Por que a história de Balaão está registrada na Bíblia? Essa é uma boa pergunta. Que é isto? Por que isto? Por que isso está na Bíblia? Então nós vamos dar algumas respostas para os irmãos também. As respostas serão baseadas, dentro do possível, na palavra de Deus. Deuteronômio 23, 5. Primeira resposta, porque Deus ama Israel.
Como assim? Isso aí. Porque Deus ama o seu povo. Deus ama tanto Israel que ele mostra então Balaão querendo transformar a bênção de Deus em uma maldição. E não consegue, não tem êxito. O texto bíblico diz, no entanto, o Senhor seu Deus, Moisés falando, para o povo de Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus ama vocês. E nenhuma maldição vai alcançar vocês. Então, por que esse texto está aqui? O escritor bíblico quer mostrar para os seus leitores, para os seus ouvintes, que Deus ama o seu povo. E que nenhuma maldição, mesmo de um grande profeta, que conhece tudo sobre o ofício do profeta, esse homem não pode revogar a bênção de Deus e transformá-la em uma maldição para o povo do Senhor. Então, aprendemos assim. Por que essa palavra está aqui? Por que a história de Balaão está aqui? Por que o escritor faz questão de mencionar isso várias vezes? Balaque contrata. Balaque manda os príncipes dele com os príncipes dos midianitas para seduzir Balaão. Balaão vem. E Balaão, mesmo com toda essa compreensão de que era impossível, ele vai. Por que ele vai? Ele quer transformar a palavra do Senhor de bênção numa palavra de maldição. Mas ele não tem êxito. Os seus esforços estão frustrados dele, de Balaque, dos amonitas, dos midianitas e de Moabe. Esses desejos de destruir o povo do Senhor estão todos frustrados. E o escritor bíblico quer mostrar isso. E como é que ele mostra isso? De uma maneira enfática, de uma maneira contundente. A gente fica maravilhado. E a gente pensa em beijar a Balaão e depois descobre que não. Que ele, na verdade, ele estava corrompido. Mas Deus é o protetor do povo dele, de Israel, da igreja dele. Mais sobre esse tema, por que esse texto está aqui? Números 23, de 8 a 10. É um testemunho a favor da consciência de Israel. Então, um testemunho a favor do amor de Deus. Deus ama você, Israel. Deus ama você, pastor Felipe. Deus ama você, irmã Patrícia. Deus ama você, irmão João, Pedro, Maria, José. Deus ama você, Marta. Vamos ler o texto bíblico. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Balaão falando. Como posso pronunciar ameaças quem o Senhor não quis ameaçar? Aí ele está falando sobre isso, né? Vamos prosseguir. Dos cumes rochosos, Balaão falando, eu vejo dos montes, eu os vejo. Então lá de cima ele vê o povo do Senhor. Dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera qualquer nação. Que coisa maravilhosa, né? Eu vejo um povo que ele tem uma consciência de que ele é um povo escolhido, que ele é um povo separado, que ele é um povo santificado. Ele é um povo diferente. Ele é um povo diferente. Por isso é que ele não faz coisas que a multidão faz. Por isso é que ele não age como a manada age. Porque pensa, reflete, procura ouvir a vontade de Deus. É impressionante isso, né? Então, esse texto, essa história está aqui para mostrar o amor de Deus e para mostrar também a consciência do povo de Deus. Esse povo tem consciência de que não é qualquer nação, que não é qualquer povo. Nós temos que tomar consciência de que nós não somos qualquer pessoa, somos amados pelo Senhor, filhos e filhas do Senhor, perdoados pelo Senhor, aceitos pelo Senhor. Precisamos ter essa consciência. Temos Ele como nosso Pai. E o texto bíblico diz, quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Infelizmente não foi. Balaão tinha consciência disso. E ele queria ter o mesmo fim dos justos.
aos olhos do Senhor. Mas não teve. Em Josué 24, 9 a 10, nós encontramos Deus impede a maldição sobre o seu povo. E o texto bíblico diz que foi obra de Deus. Diz claramente isso. Deus impediu que o povo dele fosse amaldiçoado. O texto bíblico diz: quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Então Josué falando. Discurso final de Josué para o povo de Deus. Mas eu não quis ouvir Balaão. É Deus falando. É Deus falando. Eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Então, o escritor bíblico vai mostrando que a maldição de Balaão, a maldição de Balaque, os esforços deles não tiveram êxito, porque Deus impediu. Ah, irmãos, como seria bom se nós tivéssemos olhos para ver a presença de Deus na nossa história. Eu não estou lá, estou aqui, na casa do Senhor, pela graça de Deus. Eu não me perdi em prostituição, em roubo, em outras coisas mais, em mentiras, porque a mão do Senhor esteve ao meu lado. O Senhor esteve comigo. O Senhor me protegeu. O Senhor me guardou. Então, esse testemunho que nós vamos encontrando ao longo da história, o povo de Deus vai dizendo: olha, aquela coisa que aconteceu, que está registrada lá na Torá, aquela coisa foi a mão de Deus. Então, eles vão falando. Veja bem como é que essa história teve um eco impressionante em Neemias. E Neemias, irmãos, já era depois do exílio. Depois do exílio. E Balaão está cerca de 13º, 14º século antes de Cristo. Cerca de 1000 anos separam esse caso com Neemias, mais ou menos isso. Em Neemias 13, 2 diz assim: os amonitas e os moabitas, faltou ele dizer quem? Os midianitas de Balaão, né? Mas Balaão ele vai falar isso. Quer dizer, mostra que a primeira coisa surgiu numa tradição oral, depois toma a tradição escrita, né? Os amonitas e os moabitas, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. Então Balaão se transforma num profeta de aluguel. O nosso Deus, porém, transformou maldição em bênção. Quem transformou? Foi Deus. Deus transformou. Bem, agora nós vamos apresentar 3 textos do Novo Testamento que falam sobre Balaão. Estamos chegando quase ao final, irmãos. Eu pensei que não fôssemos chegar tão rápido assim, mas graças a Deus estamos chegando. Então, 2 Pedro 2, de 1 a 3, diz assim: diz assim o texto bíblico: assim, no meio do povo surgiram falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos profetas, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então nós temos aqui Pedro falando desses falsos profetas, invocando o texto, a história que os israelitas já sabiam, e falando daquelas pessoas que negaram o soberano Senhor. Versículo 2 diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Lembra o caso de Peor, de Baal Peor. E por causa deles será inflamado o caminho da verdade.
perigo que transformar a verdade em mentira, bênção em maldição. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. E agora nós vamos ver nesse mesmo capítulo de Pedro, do verso 13 ao verso 16, Pedro continua falando sobre esse tema. Diz assim: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas de deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, lembra Balaão, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Então ele vai falando tudo isso, mas esse escritor do Novo Testamento tem na sua mente a história do Antigo Testamento. O melhor comentário do Antigo Testamento é o Novo Testamento. Um outro texto é Judas, capítulo 1, versículo 11. Diz assim o texto bíblico: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio, do salário, do galardão de Balaão. Então essa é a reputação de Balaão ao longo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Então, que o escritor, Jesus falando para a igreja, na verdade. Então nós temos todos esses textos que explicam a reputação de Balaão. Boa ou ruim? Ruim, não é verdade? Mas ele ensinou coisas boas sobre o ofício do profeta? Não podemos negar isso, não é verdade? Não podemos negar isso. Números capítulo 31, versículo 8. Diz assim, texto bíblico. Vamos voltar então agora para o PowerPoint, né? Para encerrar a nossa fala nesta manhã. O último slide. Entre os mortos daquela luta, daquela batalha entre o povo de Deus e os seus inimigos, né? Aí ele vai dizendo, estavam essas pessoas, e o escritor bíblico diz, e mataram a espada, quem? Balaão, filho de Beor. Então, Balaão morreu assim. Há muitos personagens na Bíblia que são muito intrigantes, que mexem com o coração da gente, né? Balaão é um desses. Quais são os outros? Caim é um outro. Porque Caim ficou com inveja de seu irmão Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. E ele, para resolver o problema, ele disse, como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou matar o meu irmão Abel. Boa solução? Louca. Qual é a solução que a Bíblia apresenta? O que o Senhor pede de ti, de acordo com Miqueias? Que andes humildemente com teu Deus, que pratiques a misericórdia e a justiça. Andar humildemente é reconhecer o erro. Difícil entender também o pecado de Davi, esse homem que era um homem segundo o coração de Deus. Como é que ele manda matar Urias? Como é que ele tenta enganar Urias? Como é que ele age com tanta maldade?
impiedade contra Urias, contra Israel, contra os seus comandantes, contra Deus, contra Batseba. Que desastre! Mas quando o profeta o repreendeu, o que ele disse? Pequei contra o Senhor. Estava cego. Estava cego. Final feliz. Como seria bom se acontecesse o mesmo com você e comigo. Você pode ser um profeta, uma profetisa, um homem de Deus, e pode estar fazendo coisas erradas com seu irmão, com a sua irmã, com uma pessoa. Você precisa se arrepender e tratar as pessoas com misericórdia, com justiça, com bondade. Há outras pessoas na Bíblia que são intrigantes, além de Balaão, Davi, Caim. Tem Judas, que foi apóstolo de Jesus, que pregou, que expulsou demônios, que foi chamado para ser apóstolo. Mas de uma hora para outra, ele faz o que com Jesus? Ele vende Jesus, ele nega Jesus, ele traz Jesus. Que desastre! Como compreender isto? Como entender isto? Jesus não escolheu Judas para ser um traidor, escolheu Judas para ser uma bênção. Jesus escolheu você para ser uma bênção. Mas você pode esquecer desse chamado? Sim ou não? Pode. Podemos esquecer. A história de Balaão é muito interessante. É uma história até cômica, porque na história de Balaão nós vemos Deus usando uma mula, um jumento, para abrir a sua boca e falar para Balaão, em nome de quem que a mula falou? A gente fica muito feliz, porque se Deus usou uma mula, pode usar a nós também, não é verdade? Não é verdade. O triste é quando nós, como profetas de Deus, somos cegos para ver o anjo do Senhor, que a mula do Senhor, que a mula de Balaão foi capaz de ver, na verdade. Como seria bom se nós ouvíssemos aquela palavra que o apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Que Deus possa abençoar os nossos corações.